Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar melhor em cada coração nesta noite. Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o capítulo de número 24, versículo 37 a seguir. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém, meus irmãos? Nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos a palavra da vinda do Senhor Jesus, a palavra arrebatamento. O significado da palavra arrebatamento significa ser arrancado. Nós vamos ser tirados desta terra para morarmos nas mansões celestiais. Sabemos que o evento do arrebatamento da igreja será algo que vai ficar para a história da humanidade. Porque Jesus ele vai vir e vai escolher aqueles que obedecem os teus mandamentos aos 4 cantos da terra. E agora está falando aqui que assim como nos dias de Noé, que o povo casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, assim será a vinda do Filho do Homem. O povo na época do dilúvio, o povo casava muitas vezes. Não estou falando que é errado casar, mas no mesmo dia que as pessoas já estavam casadas, elas já estavam divorciadas. Então isso era normal nos tempos de Noé. O povo comia, o povo bebia, o povo era beberrão, o povo comia muito, o povo não queria saber de jejuar, de humilhar na presença de Deus. Mas houve um povo que qual humilhou perante o Senhor, que Deus deu tempo para eles se arrependerem, e eles se arrependeram de verdade, que foi o povo de Nínive. Jonas achou que o povo de Nínive não ia se arrepender, mas Jonas pregou, e pela pregação de Nínive o rei se arrependeu, e o povo daquela nação de Nínive, 120 mil pessoas se arrependeram. Então o rei faz um decreto para que todos, mulheres, crianças, animais, jejuem 3 dias sem pôr água e nem alimento, sem pôr nada na boca de jejum. E a Bíblia fala que eles vestiram de pano de saco e eles humilharam na presença de Deus. Mas o povo na época de Noé, o povo não quis se arrepender, só para você ver que tanto que Deus é justo. Deus ele deu tempo para o povo de Noé se arrependerem, mas eles não quisem arrepender, porque o pecado estava bom. O pecado já era algo prazeroso, eles não tinham arrependimento. No Evangelho de João, o capítulo 3, o versículo 19, a parte A, porque o povo, eles amavam mais as trevas do que a luz. E no versículo 18 do capítulo 3 de João, todos aqueles que crerem no nome de Jesus não é condenado, mas aqueles que não crerem já é condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. E no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 16, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu obedeço, se eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida,
e obedeço seus mandamentos, eu tenho vida eterna em Jesus. Porque Jesus me salvou. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele me ama. E o povo daquela época de Noé, o Noé pregava para o povo, para que o povo se arrependesse. Mas o povo não quis se arrependerem, porque não estava com o coração voltado para Deus. Então veio o anjo e fechou a porta da arca. A porta da arca nos dias de hoje, meus irmãos, simboliza a porta da graça, vai estar fechada. Quando Jesus arrebatar a tua igreja, a porta da graça vai estar fechada, meus irmãos. Nós temos que buscar a presença de Deus agora, meus irmãos. Porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. E aqui no versículo 39, se não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o Senhor. Meus irmãos, vamos obedecer essas palavras. Jesus nos fala que todos aqueles que virem até Ele, de maneira alguma, Ele lançará fora. Apocalipse, a Bíblia fala, eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você está pensando em deixar Jesus, não deixe por nada neste mundo, porque este mundo já és o maligno. A Bíblia fala que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pessoas esfriadas, o amor esfriado, pessoas tiram a vida de um ser humano por causa de um celular. Bandidos tiram a vida de uma pessoa por causa de 10 reais, por causa de 20, por causa de 100 reais, por causa de pouco dinheiro, tirar a vida de um ser humano, tanto que a vida é preciosa. Mas Deus, Ele veio para essas pessoas também que mata, rouba, prostitui. Deus veio para os ladrões, Deus veio para todos, porque Jesus, Ele veio para os doentes. Mas nós temos que guardar os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós obedecemos a palavra de Deus resumidamente. Meus irmãos, você que está cansada dessa vida, de estar no mundão, fazendo a vontade de Satanás, você que às vezes você bebe a noite toda e acorda numa ressaca, aí depois você vai beber para curar a ressaca, para preencher aquele vazio na sua alma. Mas o que preenche o vazio na sua alma não é bebida, não é droga, mas não é cigarro. O que preenche o vazio em você é o Espírito Santo de Deus. Quando você foca a presença de Deus, entrega seu caminho a Ele, você está fazendo a vontade de Deus. Aí você dá lugar para Deus. Quantas pessoas neste momento se encontram ali partindo sem salvação? Quantas pessoas se encontram partindo sem a presença de Deus? Porque nós não pregamos a palavra, nós não levamos o Evangelho para as pessoas. Quantas pessoas neste momento está até pensando em tirar a sua própria vida, porque um relacionamento não deu certo, porque não passou numa faculdade. Mas sabe de uma coisa? Jesus te ama. Jesus não sente prazer na sua morte. Jesus quer te salvar. Jesus não sente prazer na morte do ímpio.
Só quem teve depressão para saber como é que é uma depressão. Você que está pensando em tirar sua vida, não faça isso. Porque só Deus sabe para onde é que a sua alma vai. Se você não obedece a Deus, você vai ser condenado. Meus irmãos, vamos perseverar na palavra de Deus, conhecendo a verdade vos libertará. A palavra de Deus é escrita em João, capítulo 8, versículo 36. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Ele quer te libertar, Jesus, Ele quer te salvar. Meus irmãos, sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Jesus, Ele foi preparar morada para nós. As moradas das mansões celestiais já foi preparada. Nas mansões celestiais, meus irmãos, não vamos ter dor, não vamos ter pranto, não vamos ter angústia, não vamos ter tristeza, mas nós vamos ter só alegria. A palavra vai cessar, vai ser só louvor, só adoração a Deus. E é bom demais, pessoal, se você está louvando a Deus, você vai ter alegria. Nós vamos ser todos iguais. Mas para isso nós temos que renunciar ao pecado. A Bíblia fala que nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. Mas nós temos que obedecer os mandamentos de Deus, voltar para a presença de Deus. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Você não vai a Deus, não é por intermédio de bebida, cigarro, droga. Você não vai a Deus, não é pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão. Não, você vai a Deus por intermédio de Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Ele é a vida. Tá aí essas palavras, meus irmãos, que vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos botar em prática essas palavras em nome do Senhor Jesus.